Olá, amigos e amigas do canal do Passos na Fé. Que bom que você está conosco hoje aqui e temos uma conversa, eu e o Zé Maia, junto com vocês, sobre um tema que, nesta época em que estamos vivendo, que é a Quaresma, que é a campanha da fraternidade. Ela ocorre todos os anos, justamente no período da Quaresma. Bom, a Quaresma, né, como você pôde acompanhar no vídeo passado nosso, a gente falou um pouquinho sobre ela, da sua importância, como vivê-la, né, Zé? E também E a a importância do jejum, da esmola, da oração. A gente sabe que aquele bom católico, aquele que realmente observa aí os tempos litúrgicos, ele vai viver bem a sua Quaresma, né? Vai procurar fazer um retiro espiritual, ele vai procurar, né, ter essa vivência para melhor se preparar, então, para a Páscoa, né. Só que a igreja, ela aproveita esse período da Quaresma para também lançar a campanha da fraternidade. Isso desde 1974. E e o tema, né, que a gente vai trabalhar, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema da campanha da fraternidade, né. Então a pergunta às vezes que faz é: por que a campanha da fraternidade na Quaresma? Não são coisas diferentes? E como que esses 2 temas, né, eles podem se, interrelacionarem, né? São perguntas que particularmente eu ouço, você também deve ouvir com uma certa frequência, né. "Ah, não teria uma outra época para soltar, né, a campanha da fraternidade?" Em primeiro lugar, eu acredito que a gente deve levar em consideração que ele é um período de conversão, a Quaresma, né. E se é um período de conversão, o propósito, às vezes, da campanha é que a gente pare um pouco e pense também em alguns problemas relacionados com o dia a dia do povo brasileiro, né, com a sociedade de um modo geral. Então, a a campanha ela quer inserir nesse contexto, né, do nosso retiro pessoal quaresmal, do retiro comunitário, da vivência da fé na Quaresma, que a gente pare e pense um pouquinho também. Porque também isso é sinal de mudança de vida, de conversão. E toda a espiritualidade, né, ela passa por aquilo que nós temos de modelo, por aquele, melhor dizendo, que nós temos de modelo, que é Jesus Cristo. Ele diz assim: "Aprendei de mim, sede meus discípulos", né, porque eu sou manso e humilde de coração. Não é verdade, Zé? é isso mesmo. Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos, amigos e amigas do Passo da Fé. Mais uma vez, externando aqui a alegria de fazer parte desse projeto do Passos na Fé. E hoje nós vamos tratar desse tema, né? E eu creio, né? Eu acredito que no que vamos conversar hoje irá ajudar a gente a compreender, né? A compreender a intenção da Igreja no Brasil ao colocar esse tema sobre fraternidade e educação, que é o tema deste ano de 2022. Então, a gente, como sempre pede, né, não deixe de se inscrever, né, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, se você chegou agora no vídeo, deixe o seu like, curta, né, compartilhe e chama mais gente para essa palestra, para essa conversa nossa, para que precisa ouvir também, tá bom? Ajude-nos a melhorar cada vez mais esse canal. Então vamos à vinheta. Vamos lá. Bom, irmãos e irmãs, eh, toda a campanha da fraternidade, né, ela tem um texto base, né. Normalmente é feita uma discussão, um ano e meio antes, né, a CNBB não lança nada, assim, em cima da hora, né. Então é lançado esse tema, é discutido e é elaborado, então, um texto base para que todas as comunidades espalhadas pelo nosso Brasil possam ler, né, possam partilhar, possam entender qual é o objetivo,
né, da campanha da fraternidade. O Zé já dizia que esse ano, então, o tema é fraternidade e educação. E nesse texto base, lá no número 7, né, ele diz o seguinte: em 2022, pela terceira vez, a educação volta a ocupar as reflexões da campanha da fraternidade, agora impulsionado por aquilo que se chama Pacto Educativo Global, né? O que vem a ser esse Pacto Educativo Global, né? Para a gente entender um pouquinho melhor o que vem a ser, em 15 de outubro de 2020, o Papa Francisco, ele lançou esse pacto e deu o nome de Pacto Educativo Global, propondo ao mundo uma aliança em prol de uma educação de qualidade. Olha que legal. Então, essa iniciativa conta com o apoio da Unesco, diversas instituições acadêmicas, e ele atua em 7 compromissos, né, para a promoção do diálogo entre culturas, da paz e da ecologia integral. E quais seriam esses 7 compromissos do Pacto de Educação Global? Primeiro, colocar a pessoa no centro de cada processo educativo. A pessoa sempre será a mais importante. Ouvir a voz das crianças, adolescentes, jovens, a quem transmitimos valores e conhecimentos. Terceiro, favorecer a plena participação, né, das meninas e adolescentes na instrução. Ver na família o primeiro e indispensável sujeito, educador, né? O quinto compromisso é educar e educarmos, né, para o acolhimento, abrindo-nos, né, aos mais vulneráveis e marginalizados. O sexto é encontrar outras formas de compreender a economia, a política, o crescimento e o progresso. E, por fim, guardar e cultivar a nossa casa comum, protegendo-a da exploração, né, dos seus recursos. Então, a gente sabe que conhecimento é algo que se passa, né, Zé? A gente, a gente não guarda para nós, né? A gente procura sempre fazer com que, né, te deixe um legado. Você tem um legado, a gente poderia até pensar assim, vou deixar uma grande fortuna para minha família, enfim, é legal. Mas não tem maior fortuna do que o conhecimento, que é a educação, né? Bom, voltando a falar um pouquinho da campanha da fraternidade, ela apresenta alguns objetivos. E quais seriam esses objetivos da campanha? Então, baseado nesse pacto global, né, de educação, promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Agora, há também, né, uns objetivos específicos da campanha da fraternidade, né? Quais seriam? Tá aí o objetivo geral na tela, né? Para o pessoal entender Opa! direito, eu repito, né? Então, objetivo geral, promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Quer dizer, além de tantas necessidades, né, que o nosso povo brasileiro tem, a educação ela é importante, né? Eu diria, muito importante mesmo, né? Quanto mais acesso à educação o nosso povo tiver, nós teremos um povo, né, mais esclarecidos. Tem alguns objetivos específicos. Então, é analisar o contexto da educação na cultura atual, os seus desafios potencializados pela pandemia. A gente viu bem claro isso, né, Zé, que houve uma queda acentuada, né, na qualidade de ensino durante a pandemia. Isso, Governos fizeram evasão. aí, governos propuseram aí fazer escolas virtuais, né, liberar a internet para a maioria das pessoas, mas a gente viu que não aconteceu muito disso não, né?
Ainda há muita gente que ficou pelo caminho. Então a gente viu que a pandemia ela realmente mostrou o quão difícil é, para que se haja uma política educacional capaz de atender a necessidade, né, do nosso povo brasileiro. Bom, verificar também o impacto das políticas públicas da educação, é que eu acabei de dizer, né? Também identificar valores e referências da palavra de Deus, da tradição cristã, em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do reino de Deus. Então não adianta educar por educar, precisa colocar então, né, os valores, as referências da palavra de Deus, da tradição da igreja, né, que ela é muito rica, né? A Igreja Católica, por exemplo, ela foi uma das que mais incentivou, né, a formação de universidades, de faculdades, né? Um exemplo, por exemplo, nós temos a Pontifícia, né, Universidade Católica, que é uma instituição de cunho católico. Outra coisa também. As primeiras universidades foram católicas, né? Foram. As universidades lá, se a gente for voltar na história, as primeiras universidades foram católicas. Então há assim uma grande tradição de educação dentro da Igreja Católica, né? A gente não pode menosprezar isso. Então a proposta da campanha é a gente repensar isso, como você bem disse, né? Não podemos esquecer o passado, né? A igreja sempre teve um papel importante, sim, na educação. Também pensar o papel da família, da comunidade de fé, da sociedade no processo educativo, né? Colaborando com os educadores e também com as instituições de ensino. Outro objetivo específico é incentivar propostas educativas, né, enraizadas então no Evangelho, que promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado da casa comum, né? Estimular a organização do serviço pastoral junto às escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos. Em especial, né, voltando a falar aqui das instituições católicas de ensino. E, por fim, promover a educação comprometida com novas formas, né, da economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial do mais pobre. Então, são esses os objetivos, né, o geral e os específicos. À medida que a gente foi conversando aqui, a gente vai aprofundando um pouquinho em cada tema aí, né, Zé? Isso mesmo. E tem mais outros objetivos também, né, dessa campanha, né, que parte além disso, né? Então, como a gente vê lá na apresentação do texto base né, do texto base da campanha, a gente pode ler lá, ver lá na apresentação, que diz que a campanha da fraternidade ela nos convoca a refletir sobre os fundamentos do ato de educar. E ainda, né, ainda citando a apresentação, a campanha da fraternidade nos recorda que educar não é um ato isolado, é o encontro no qual todos são educadores e educandos. É tarefa da própria pessoa, da família, da escola e da igreja e de toda a sociedade, ou seja, a educação no âmbito bem maior, não uma coisa bem específica apenas, mas bem maior. E aí ele vai citar um exemplo, né, do provérbio de origem africana, né? Afinal, como nos ensina o conhecido provérbio de origem africana, é preciso uma aldeia para se educar uma criança. Ou seja, é preciso do todo o conjunto. E aqui eu quero trazer um exemplo. Ontem eu vi uma reportagem, semana eu vi uma reportagem no Fantástico, e foi interessante. Quando eu falo esse termo, esse provérbio do africano aqui, me lembrou bem essa reportagem que dizia assim, sobre uma cidade em que tinha uma grande quantidade de pessoas surdas, né? E aí, essa grande quantidade de pessoas surdas, as pessoas
acabaram criando uma nova forma de falar, uma nova língua de sinais própria deles, e as pessoas que não eram surdas acabam se comunicando com facilidade porque se envolveram no processo, né? Se envolveram. Não ficou somente entre os surdos que se viram, não. A comunidade toda se envolveu. A comunidade que vai para a igreja, que vai no mercado. Então, o rapaz do mercado já consegue identificar pela própria placa, pela própria vivência. Então, a comunidade toda se envolveu. Então, vale a pena também, vale esse provérbio africano para essa comunidade que fica no interior do Piauí. Precisa uma aldeia para se educar uma criança. Mesmo as crianças que aprenderam esse linguajar, a língua brasileira de sinais, mas também essa nova língua deles, e eles conseguiram ali enraizar, né? Ficar muito mais fácil deles conversarem, se entenderem, se educarem, né? Mesmo usando a língua brasileira de sinais, mas também usando a língua deles também. Que legal. Então vamos lá. Voltando ao assunto da campanha, né, do texto base, vou citar aqui o número 5, né, o número 5 lá do texto base, que fala que a realidade da educação nos interpela e exige profunda conversão de todos. É uma verdadeira mudança de mentalidade, reorientação da vida, revisão das atitudes e busca de um caminho que promova o desenvolvimento pessoal integral, a formação para a vida fraterna e para a cidadania. E aí eu retomo esse exemplo, né? Aquelas pessoas surdas, né? Integradas à comunidade, ou seja, um ato de cidadania, né? Mais ainda. Já no número 6, né, ele vai falar que somos convidados a ver a realidade da educação em diversos âmbitos, né? Iluminá-las com a palavra de Deus, encontrando e redescobrindo meios eficazes que favorecem processos mais adequados e criativos, a fim de que ninguém seja excluído de um caminho educativo integral que humanize, promova a vida e estabeleça relações de proximidade, justiça e paz. A educação é um indispensável serviço à vida. Ela nos ajuda a crescer na vivência do amor, do cuidado e da fraternidade. Então, mais uma vez, relembrando, né, aqui que você falou, por que a campanha da fraternidade em plena quaresma? Já vai parar a quaresma para refletir, então aproveita esse tema, aproveita um tema na quaresma, vamos refletir. Então, esse ano vamos refletir sobre a educação, qual é o impacto da educação, quais são o que é que nós, como igreja, nós, como leigos, nós, como os sacerdotes, como igreja no total, como é que pode ajudar, como é que pode refletir, né, nessa questão da educação. O Muito bem. texto ele diz, né, Zé, que a educação ela é indispensável ao serviço da vida. E de fato, né, isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de educar na fé, né? Quando que a gente poderia chegar tão longe, atingir tantos lares, né? Então, a gente, através da tecnologia, é capaz hoje de educar melhor. Então, tudo isso é importante, realmente. Agora, é preciso ter metodologia, né? Você não pode simplesmente lançar uma campanha, né? E ela é da fraternidade, porque envolve os irmãos, as pessoas envolvidas, né, na igreja. E é a partir da igreja, então, que a própria igreja, como instituição, vai propor aí, então, um método, uma forma de como isso deve ocorrer, né, nas famílias, na sociedade como um todo. Bom, diante disso tudo, então, a gente percebe que a metodologia adotada nessa campanha da fraternidade parte do seguinte triplé: escutar, discernir e agir. Então vamos procurar entender cada um deles, né? Por exemplo, escutar, né? O escutar na dinâmica dialógica, ou seja, do diálogo, né? A escuta do outro e da sua realidade é fundamental. E quais os frutos da escuta? Esse é algo muito importante, né? A gente saber ouvir mais do que falar, né? Eu acho que é um primeiro passo para se educar, né? Até a palavra aí
tem a ver com obediência, né? A arte de saber escutar. Por exemplo, no documento, a CNBB coloca assim, que a pandemia da Covid-19 pode nos dar lições e despertar compromisso. Refletir sobre o projeto de vida, né, o projeto de sociedade, por exemplo, Casa Comum, a economia de Francisco e Clara, né, a Laudato Si, a Fratelli Tutti. E também, né, a construir o novo, a cultura do encontro, né, a formação humana, a fraternidade e a amizade social. A educação, né, formal no Brasil, a educação básica, a educação superior, a educação católica, professores e gestores em sua missão de educadores, refletir o ensino religioso e quais outros contextos educativos, né? Educação popular, educação social e também quais outros cenários, né, que a gente pode estar escutando, né, percebendo. E o segundo ponto, então, que nos colocam é discernir. Então, a gente ouviu, agora a gente vai discernir. Então, discernir elementos primordiais para educar na fé e educar para o diálogo, no seguimento de Jesus Cristo, mestre e educador, como discípulos missionários. Então, dentro desse tripé, né? Desse tripé de escutar, discernir e agir, né? Sobre o agir, é importante ter em mente os passos e as metas, né? Um projeto de vida como fonte para uma nova sociedade. É para isso que tem o Pacto Educativo Global, né? Educar para um novo humanismo. Educar é iniciar processo, avaliar o compromisso com a educação. E é isso que a gente pode ver, pode observar, né, no texto, lá no texto base, né, o texto base ele fala, lá no número 222, depois vocês vão pesquisar, quem não tem ainda o texto base, procura o texto base, e lá no número 222 tem: o testemunho de uma igreja missionária é o princípio que qualifica o anúncio do evangelho e a torna capaz de propor aos homens e às mulheres de boa vontade um novo aprendizado. E que novo aprendizado é esse? Educar é um ato de esperança no ser humano. Então, educar é contribuir para que cada pessoa, cada discípulo missionário de Jesus Cristo ofereça o melhor de si a Deus, ao próximo, à igreja e à sociedade. Com tudo isso, a gente pode dizer que educar com sabedoria e amor é estimular o cuidado pela vida. Desde a sua concepção, a igreja sempre tocando nesse assunto, desde a sua concepção, passando pelo fim natural até a eternidade. Convictos do poder transformador da educação, pedimos: Senhor, ajudai-nos a criar um mundo novo. Esse mundo novo feito de humanismo, né? Lembrando, esse novo humanismo, né? Em que cada missionário de Cristo ofereça o melhor de si a Deus, ao próximo, à igreja e à sociedade, né? E ainda no número 227, ele traz lá no texto, diz assim, a seguinte frase: uma educação humanizada não pode limitar-se a fornecer um serviço somente de formação, né? Não é somente para formar, às vezes acaba sendo colocado, assim, vai ser só transformar nisso aqui, fazer um molde só. Mas também cuidar de seus resultados no horizonte das capacidades pessoais, morais e sociais dos participantes no processo educativo. Não pede simplesmente ao professor para ensinar e ao aluno para aprender, mas exorta cada um a viver, estudar e agir, de acordo com as premissas do humanismo solidário. Então, passa por essas premissas todas, né? Lembrando do humanismo solidário, né? Então, não é só ensinar e aprender.
há toda uma correlação nisso tudo, há toda uma participação no processo, né, em que as capacidades pessoais de cada um, seja o professor, seja o aluno, né, capacidades morais, sociais, sejam colocadas ali naquele meio, né, para que não haja simplesmente um único molde, né, um molde. Você está sendo formado para isto, né, você está sendo formado para isso. Não, você está sendo formado para ser um ser humano. Sendo um ser humano, tem uma formação humanista, você é uma pessoa solidária, você vai poder usar a sua formação a serviço também. É isso? Então, Muito doutor bem. Diácono, é tempo de cuidar, né? Então vamos cuidar desse povo. Vamos. Ô Zé, foi muito legal ouvir o que você disse aí. Realmente tem que formar para um humanismo solidário, né? Eu acho que isso é importante, né? A- como cristãos, né, a gente tem por premissa o amor ao próximo. E o amor passa pela humanidade, né? Não dá para a gente amar a pessoa sem sentir o que ela sente, né? É, No, isso é o verdade. pobre, né? O mais necessitado, aquelas pessoas que realmente têm dificuldade de acesso à educação. Então é muito legal, realmente. Enfim, a gente está fazendo um resumão aí, né, do documento da campanha da fraternidade. O assunto ele é abrangente, eu acho que deve ser discutido realmente. A gente não pode relegar, né, somente a escola, o processo formativo, mas os pais, né, os próprios filhos, os jovens, os adolescentes, né, na medida do possível, também se comprometer com uma educação, né? Exatamente, fala com sabedoria, ensina com amor. É isso mesmo. Então, no mundo voltado muitas vezes, né, pelo egocentrismo, pela busca do prazer, do poder, da riqueza, a gente vai deixando de lado valores humanos indispensáveis, né? O cuidado com o próximo, o cuidado com a saúde, o cuidado com os mais idosos, o cuidado com a casa comum, né? Que é onde a gente vive, o nosso planeta. Então, tudo isso faz parte, né, da nossa constituição como pessoa. E aí que entra, então, o conceito de fé, de dignidade humana, porque movidos pelo Espírito que nos anima, somos capazes, então, de levar, né, e entrar dentro desse debate que é importante na educação das pessoas. E é o que diz lá no número 269, né, do texto base. Não há dúvidas que a realidade da educação depende da participação de todos os atores envolvidos em clima de apoio e solidariedade. Então, é preciso avaliar o esforço e o compromisso com a educação, por exemplo, no lugar onde moramos. Isso já é um passo importante para construir caminhos novos que conduzam a uma educação de qualidade. Eu pai, eu avô, eu filho, né? A gente não pode ficar aquém da educação dos nossos filhos. A gente não está falando propriamente de educação religiosa, que já é outra área. Mas pela fé que alimentamos, a gente pode ver se essa educação que os nossos filhos estão recebendo hoje realmente trabalham esses valores evangélicos, né? Eles permitem a redescoberta, por exemplo, da compaixão e da misericórdia de Deus, né? Principalmente pelos enfermos, pelas vítimas, pelos profissionais, né? Pela prática, né, da solidariedade aos pobres. Então, é pensar em boas práticas de misericórdia, né, num horizonte educacional, principalmente nesse horizonte espiritual. É preciso ensinar os ignorantes, dar bom conselho, consolar os tristes, perdoar as injúrias, né? Agora no campo corporal, né? A gente falou aí no campo espiritual, no campo corporal.
né? Dar de comer a quem tem fome, visitar os enfermos, sepultar os mortos. Então, nada melhor para a gente exemplificar é esse tempo que vivemos, né? Tempo da pandemia. A gente refletir que se essa sociedade se humanizou ou não. A gente está, quando estão gravando e passando isso aí para o pessoal, a gente está vendo ali o que aconteceu no Rio de Janeiro, em Petrópolis, né? Então, isso nos Isso. leva a refletir, a pensar, a se humanizar com o sofrimento, com a dor, né, daqueles nossos irmãos. Então, é isso que Deus quer, né? A gente sofrer com quem sofre. E o mínimo de empatia, né? O mínimo de É, empatia que isso requer de nós, como cristãos, né? Sentir um pouco essa dor, né? Mesmo que a gente, eu não tenho um parente lá envolvido, não tenho um irmão, não tenho um amigo, não tenho ninguém conhecido, mas é um ser humano, mas é um cristão, mas é um filho de Deus, né? E como seres humanos, a gente tem que se preocupar também. O próprio Cristo, ele não abandonou nem, né? não, de forma alguma. Ô Zé, ó, as pessoas falam, né? Ah, quaresma é tempo de conversão, de oração, é tempo de mortificação. De fato, a igreja nos propõe aí as obras espirituais, como eu citei, né? Ensinar os ignorantes, dar bom conselho, e as obras corporais. As duas, né, obras andam juntas, né? Se eu fico só no espiritual, rezando, rezando, mas eu vejo meu irmão ali sofrendo, né? Eu preciso me compadecer e ir ali ao encontro dele. Então, isso é um ato, né, de amor, é um ato de caridade. Então, é isso. O documento, como você já bem disse, né, aí na sua comunidade paroquial, né, o bispo ou um padre responsável, ou ele fez ou vai fazer o lançamento oficial da campanha. Você vai ouvir falar disso novamente. Se aprofunde, né, não tenha medo de escutar, né, não tenha medo de ouvir o que a igreja tem, né, para nos passar. Eu tenho certeza que E os próprios textos também da Via Sacra, que é rezado junto nesse período, né, geralmente quartas e sexta-feiras, com a temática, né? Por exemplo, aqui na paróquia, o padre disse que já chegou o material da Via Sacra para a gente pegar para rezar. Então, os próprios textos também já traz essa reflexão. Se a pessoa não tem sim, acesso ao sim. texto base, que é um texto maior, pelo menos a Via Sacra vai refletindo, faz os encontros, vai refletindo. Muito interessante. Muito bom. Então, eu convido você a colocar nos comentários, né, alguma dúvida, né, a sua impressão sobre a campanha da fraternidade. A gente está aberto a tudo, né, Zé? A sugestão, a críticas, a ideias, e também algo que você possa oferecer, né, nessa quaresma, né, como obra espiritual ou obra, né, corporal, para que realmente as coisas mudem, né, no nosso país e no mundo. A oração é importante. Nós, como bons carmelitas, né, temos a oração como regra de vida, né? Rezar, né, interceder. Então a gente tem rezado, a gente tem visto o sofrimento do mundo, mas as coisas, né, humanas passam pelas políticas públicas, passam pelo interesse dos homens. E se nós, né, católicos, cristãos, temos que dar a nossa colaboração, né? Pelo menos opinando, participando aí na paróquia, não negligenciando, né, o bispo, o padre responsável pela campanha. Fica aí a E dica. lembrar, e lembrar que a nossa relação com Deus não é somente uma relação eu e Deus, só eu e Deus e pronto. Mas é eu, Deus e o outro, o irmão que está do lado, o irmão que sofre, o irmão que precisa de mim, né? Então, não adianta eu só ficar rezando, olhando para o céu. A própria Quaresma, ela traz isso, ela faz isso. A nossa É, conversão também seja nesse sentido, né? Que eu possa me converter o meu coração. O meu pároco essa semana estava falando que eu possa passar por esse processo de conversão,
e lembrar que, pelo menos, é o mínimo de empatia que eu tenho, né? Eu chego na porta da igreja, vou rezar e esqueço que está ali na porta, ali é da calçada mesmo, tem uma pessoa que precisa da minha ajuda, precisa da minha orientação, precisa pelo menos da minha atenção. Um É pingo de verdade. atenção para É, ele já é muita coisa, né? A gente vai lembra o Pedro, Pedro quando foi entrar no templo, né? São Paulo lá, o pessoal, acho que foi São Pedro, não lembro exatamente o trecho da Bíblia, lá em Atos estava entrar e alguém pediu alguma coisa. Então ele foi e fez o milagre dele, lá a ajuda dele lá. Né? Então o nosso milagre, nós somos capazes de fazer determinados milagres. Não são milagres grandiosos, são milagres mais simples que sejam, às vezes tão simples, não fiz milagre nenhum não, mas porque deu atenção, deu amor, deu carinho. Né? As pessoas precisam disso. Um precisa. minutinho que você tira para conversar com alguém que está ali sofrendo, saber qual é o sofrimento dele. Eu me lembro, Carlos, eu me lembro uma vez que eu estava numa lanchonete, eu, Neymar e Maria Isabel, a gente estava lanchando lá, aí de repente chegou um rapaz lá, meio embriagado, todo surrado, né? Encostou, ficou só de olho assim, olhando pra gente. Não pediu, não chegou, moço, me dê isso, me dê aquilo. Não, chegou lá, ficou. Né? Aí elas duas, eu sou meio coração que é duro, elas duas, não, vou ajudar. Foi, comprou um refrigerante, não deu dinheiro, né, que a gente sabia lá qual, comprou um lanche para ele, um lanche. Porque ali, depois ali a gente viu o próprio Cristo pedindo. O pouco a gente precisa passar por esse processo de conversão, às vezes. Né? Ver o Cristo presente. O próprio Cristo disse: eis que estou presente, né? E a educação, né? Esse processo de educação passa por isso também. Os nossos Sim, irmãos que sim. não É, têm acesso a celular, a tecnologia, né? A gente viu que para baixar o auxílio emergencial, muita gente não conseguiu baixar o aplicativo, né, da Caixa. pois é, não. É, Porque não tinha celular para baixar aplicativo. Né? Complicado. E imagina para estudar. O pessoal está em educação online por conta da pandemia. Eu consigo, eu posso, você pode, mas não é todo mundo que pode. Então, verdade. passou por esse processo. Né? Então, que a gente possa sentir um pouco essa dor que os outros sentem, né? Sentir um pouco dessa empatia com as pessoas, mesmo as pessoas que estão sofrendo porque ficaram sem escola por causa da pandemia, a evasão foi grande depois que retomou as Foi, aulas, foi. ainda está muito grande, mas vamos retomar, vamos Sem retomar. dúvida, Mas Zé, sem dúvida. Eu acho que assim, isso foi muito profundo. Realmente é sentir a dor do próximo, né? Essa empatia, né? Santa Edith Stein trabalhou muito bem a questão da empatia, né? Ela como uma judia perseguida, né? E depois morta aí no campo de concentração, uma carmelita, né? Convertida, uma judia convertida ao catolicismo, de modo especial o Carmelo. Então a gente vê assim que ser santo, ser bondoso, né? É no dia a dia, né? É nesse espaço aí da praça de alimentação, né, no caminhar seu, no lazer, na atividade propriamente dita. Então é o que a campanha nos propõe e o que a igreja, né, o que o próprio Senhor nos propõe. Saber escutar, saber agir e saber, né, estar presente na vida das pessoas. É isso daí. Muito bom, né, Zé? Tem assunto é que isso vai aí. longe. Muito E bem, então o Zé, eu pessoal queria pode dar aproveitar. dicas aí. é, Pode falar. então, a gente está lançando uma campanha aí do Apoia-se, né? Para o canal Isso. do Tá, podcast o link Passos do na Fé. Apoia-se está na descrição, né? O link do nosso Apoia-se do Passos na Fé está na descrição do vídeo, né? Deixa eu até pegar aqui para ficar mais fácil para o pessoal acompanhar. É. Né? Ali a pessoa pode www. ajudar, né? Com qual valor? 5, 10, o que achar no coração, né? As pessoas Isso. perguntam, Vou mas até por que colocar aqui na tela para o pessoal ah, ver. é um apoio, né, Zé? É uma colaboração para manter aí o canal aberto, funcionando com
tudo que é preciso, né. Então quem puder nos ajudar aí, né, sendo um apoiador do nosso Porque a trabalho. gente, a gente tem nossas despesas, a gente tem nossos, precisa manter também esse canal, essa é a ideia, né? Então, É, digita aí, ou eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, no chat, eu vou colocar também no chat para o pessoal ver, nos comentários, apoia-se.se barra Passos na Fé. Só digitar aí, já vai direto lá, você clica e já dá a sua contribuição de acordo com o seu coração, a partir de R$ 5, muito bom, tá bom? muito bom. É Muito isso aí, bem, não temos esquece. também Hum, isso, e temos também o nosso site, né? O site do Passos na Fé, www.passosnafé.com.br, e também estamos presentes com os podcasts, né? Nas plataformas do Spotify, da Anchor, né, do iTunes, e também os vídeos aqui no nosso canal no YouTube. Né? Pessoal que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, né, como a gente pede, deixa o seu comentário, sugestões para os próximos vídeos, sempre é muito bom. Né? A gente trabalha com, esses dias a gente está tratando da quaresma, né? Depois a gente pode tratar de outros temas que o pessoal vai mandando também para nós, tá bom? muito bom. Então, agradecendo a Deus pela sua presença, né, você que nos acompanhou e nos assistiu. E esquecendo aqui também, tem o aplicativo, né? Ah, O é verdade, é aplicativo verdade. é É, Secular Orante. Deixa eu mostrar aqui para eles aqui na tela, como é quando eles baixarem o Secular Orante, o tá que é que eles chique o vão negócio, hein, Zé? encontrar. Tá ficando melhor aí, ó. Tá vendo aqui? Ó, já tem os vídeos aqui na tela inicial. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Pronto. Aqui você tem acesso a oração das completas, Santos do Dia, o próprio canal do Passos da Fé, tem um link lá, você vai, acessa todos os vídeos. Então baixa de graça, pesquisa lá, o Secular Orante no, na Play Store, né, para Android, viu? De graça, e vai rezando, né? Não perde essa oportunidade. Muito bom. Então Aquela que questão que veio no vídeo anterior, né, nos vídeos anteriores, nossa, como é que eu faço para rezar? Aí, não tem, sei, fácil, fácil, né? Além de você pegar seu texto, pegar sua oração, ajoelhar diante do Santíssimo, tem outras coisas, mas você não pode dizer, não tenho como rezar. Baixa o aplicativo. Logo, logo a gente vai estar disponibilizando também para iPhone, e fica mais fácil para todo mundo rezar juntos. com certeza. Então muito Não é obrigado isso? novamente, né, pela sua presença, pela sua audiência. Continue aí prestigiando o nosso trabalho. Nosso objetivo é que você viva melhor a sua fé. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até uma Então, próxima, para gente. encerrar, como eu encerrei outras vezes, o pessoal gostou muito, né? E como é fim de noite, né? Já mais o nosso encontro começou às 8 horas, então vamos encerrar com a Salve Regina e a Vamos gente lá. conclui o nosso encontro de hoje. Um abraço a todos, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro, toda terça-feira agora. Bate o ponto aqui. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Docelo, Espes Nostra Salve, a te clamamos, exoles veni ebe, a te
Rico